Romanos capítulo 8, verso 34. Diz assim a santa palavra de Deus: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O tema da mensagem desta manhã é: ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos condenar. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que é fonte inesgotável de tesouros espirituais, que é fonte de sabedoria, da riqueza da sabedoria. Ó Pai, nós Te louvamos porque temos o privilégio de ter acesso à Tua palavra, à Tua sabedoria e sermos ensinados pelo Senhor mesmo, pela Tua palavra e pela iluminação do Teu Santo Espírito. E é por esta iluminação que nós pedimos agora, Pai. Nós somos limitados, somos fracos de entendimento. Ó Pai, o pregador é falho, é limitado, os ouvintes também. E nós precisamos do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que a nossa limitação seja superada pelo poder do Teu Santo Espírito e para que a Tua palavra, ela entre na nossa mente e no nosso coração. Ajuda-nos, Pai, para que a compreendamos, aplica no nosso coração nesta manhã. O Senhor conhece cada um que está aqui e o Senhor sabe exatamente a medida do alimento que cada um precisa receber nesta manhã. Pedimos que o Senhor mesmo, Pai, nos alimente e administre esta medida no coração de cada um dos Teus filhos, Pai, que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos nos conta no Evangelho, no capítulo 14, que os principais sacerdotes e todo o sinédrio, que era um tribunal de judeus, procuraram algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não acharam qualquer coisa errada na vida de Jesus que pudesse condená-lo à morte. O que eles fizeram? Subornaram testemunhas, e aí testemunhas subornadas foram e falaram mentiras. Não conseguiram condenar Jesus pelos meios justos. Mas, e se estes homens se virassem contra você? Você já imaginou se um jornalista investigativo começasse a vasculhar a tua vida atrás de coisas erradas? O quanto ele encontraria? Na minha vida encontraria uma série de coisas erradas no passado, repetência escolar, multas de trânsito e coisas próprias de pecadores, não é? Todos nós temos pecado. Se fizessem uma investigação apurada da nossa vida, encontrariam pecados sem fim. Todos nós neste lugar temos pecados, somos pecadores. Todos nós temos pecados dos quais nós nos envergonhamos. Nenhum de nós pode parar diante do trono de Deus com os próprios pecados, requerendo alguma justiça. A palavra de Deus nos diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. O que fazer agora então? Será que há alguma esperança para nós que somos pecadores? Como é que nós podemos escapar do juízo final? Aquele julgamento último na história da humanidade, em que todos os pecados, todos os pensamentos, todas as intenções serão colocados às claras. E Jesus Cristo julgará não apenas os atos errados praticados, mas também os pensamentos e as intenções. Como escaparemos de tal tribunal terrível? Como escaparemos de tamanha condenação? Meus irmãos, este seria um problema se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo.
para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele pagou todas as nossas culpas e Ele nos livrou da condenação eterna. O nosso versículo é parte aqui do capítulo 8 de Romanos, em que há aquelas perguntas retóricas, né? Pergunta retórica é uma pergunta que você faz já sabendo qual é a resposta. E essa é mais uma destas perguntas: quem nos condenará? Quem nos condenará? E o que vem na sequência não é a resposta, é Cristo Jesus. Não, Cristo não condena ninguém. O que vem na sequência é uma afirmação que acaba sendo a resposta à pergunta. É como se falássemos de outra forma: quem nos condenará? Ora, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Cristo está à direita de Deus. Cristo intercede por nós. Quem nos condenará? Quem? A resposta é evidente: ninguém. Ninguém. Quem pode condenar alguém pelo qual Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por essa pessoa? Quem pode condenar esta pessoa? A resposta é ninguém. Ninguém. Essa é a resposta da pergunta retórica: ninguém. Tendo este advogado de defesa a teu favor, que não apenas fez uma bela peça jurídica de defesa, mas ele entregou a própria vida no teu lugar, ninguém pode te condenar. Essa é a resposta: ninguém. Nem o teu passado, nem a tua família, nem os teus inimigos, nem o governo, nem demônios, nem Satanás. Nenhum desses terá qualquer força para condenar aquele pelo qual Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo. Nenhum desses. Satanás certamente teria o maior prazer em condenar todos os filhos de Deus. Teria o maior prazer em te condenar, em te ver indo para o inferno, mas ele não pode, porque Cristo morreu no teu lugar. No teu lugar. Então, nós temos aqui nesse texto as razões pelas quais ninguém pode ser condenado. Bem entendido. As razões pelas quais aqueles pelos quais Cristo morreu não podem ser condenados. E a primeira razão é porque Cristo morreu e ressuscitou. É a primeira razão do texto. Por que é então que você não pode ser condenado eternamente? Porque Cristo morreu e ressuscitou. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Então, pela morte de Cristo, todos os nossos pecados foram apagados. O sangue de Cristo lavou nossos pecados. Da mesma forma que o sangue de Cristo apagava temporariamente os pecados no Antigo Testamento, da mesma forma que o sangue de animais no Antigo Testamento apagava os pecados das pessoas temporariamente. Era o elemento que Deus escolheu para a remissão. No nosso caso, não é mais temporário, porque Cristo é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu por aqueles pecados que certamente nos levariam à condenação. Deus condenou o nosso pecado em Jesus Cristo, é o que a Bíblia nos diz. Paulo, escrevendo essa carta, um pouco antes, no capítulo 8, verso 3, ele escreveu o seguinte: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com ele condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível à lei? Como assim? A lei não salva ninguém, a lei só acusa, a lei só mostra os nossos pecados. A lei é como um espelho com lente de aumento, super iluminado, que mostra todos os defeitos do teu rosto, mas você não consegue limpar o rosto com um espelho. Espelho não foi feito para lavar o rosto, você precisa de água e de sabão. E o que lava as nossas imperfeições não é o espelho, não é a lei, é o sangue de Cristo, é a sua substituição que é feita por nós. Cristo se fez maldição no nosso lugar, porque a cruz, o madeiro, era lugar de gente maldita. Paulo, escrevendo aos Gálatas, escreveu assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi para a cruz para que as nossas maldições fossem anuladas. Ele se fez maldição no nosso lugar. Quando no final da ressurreição, no final da crucificação, Jesus Cristo bradou, gritou: está consumado, isso significou que toda a nossa dívida foi paga, plenamente paga. Diz João no capítulo 19: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A palavra usada aqui, está consumado, é um termo técnico contábil para dizer está quitado, está plenamente pago. Por que Cristo na cruz está gritando um termo contábil? Está consumado. Porque Ele está cumprindo a missão ali. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele está dizendo para o Pai: Pai, está tudo pago. Está agora plenamente pago. Aqueles pelos quais Cristo morreu não têm mais dívidas com relação a Deus Pai. Todas as dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Cristo encravou na cruz tudo o que era contra nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Todas as dívidas que nós tínhamos para com o Pai, por causa da lei que expõe os nossos pecados, foram encravadas na cruz do Calvário, ficaram lá. Então, como alguém pode nos condenar se Cristo morreu em nosso lugar? Como alguém pode nos condenar se Cristo levou sobre Ele os nossos pecados e destruiu nossos pecados para sempre na cruz do Calvário? De onde Satanás e os seus demônios vão tirar pecados para nos acusar, se Cristo destruiu todos eles? Se Cristo remiu todos os nossos pecados com o seu sangue? Esse é o primeiro ponto. Não há possibilidade de condenação, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas Cristo não apenas morreu por nós, Ele ressuscitou também. Paulo escreveu que Cristo foi entregue, Romanos 4, 25, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isto é, a ressurreição, ela completa a obra de Cristo. Se Cristo houvesse apenas morrido e morto ficasse, a obra da redenção teria sido anulada. Mas Cristo morre, fica 3 dias morto, vence a morte e ressuscita. E aí você tem a vitória sobre a morte. A consumação, a completude da obra de Cristo se dá pela ressurreição. O último inimigo a ser vencido é a morte, e Cristo a venceu. Eu gosto muito de um título de livro que foi dado no passado, que é assim: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Olha que criativo, né? A morte da morte na morte de Cristo. Foi isso que Cristo fez. Ele matou a morte. Cristo matou a morte. Ele acabou com a morte física, porque ressuscitaremos, espiritual, porque fomos vivificados, e eterna, porque agora nós temos a vida eterna. Então, quem pode ser condenado tendo Cristo morrido por nós e consumado a obra na ressurreição? Ninguém. Ninguém. Então, para alguém nos condenar, para algum demônio ou Satanás nos condenar, teria que invalidar a morte e a ressurreição de Cristo. Coisas impossíveis. Cristo morreu e ressuscitou por nós. Quem nos condenará? Ninguém. Ninguém. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira razão.
A segunda razão por que ninguém pode te condenar eternamente é porque Cristo está à direita de Deus Pai. É a segunda razão. Cristo está à direita de Deus Pai. Olha o texto. O qual está à direita de Deus. Cristo está à direita de Deus. O que isso significa? Estar à direita de um trono. Qual é o significado? Alguns significados. O primeiro é soberania e reinado. Soberania e reinado. Jesus Cristo é soberano. Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis. Ele reina. E a Bíblia mostra isso em vários lugares. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo é aquele Rei que colocará todos os inimigos embaixo dos seus pés. Nós olhamos para as notícias no mundo e vemos líderes mundiais planejando, dizendo que vão fazer, que não vão fazer, que vão soltar um míssil cada vez mais potente. E meus irmãos, nada disso deve nos assustar, porque o Rei verdadeiro deste mundo se chama Jesus Cristo. Este mundo tem um Rei, e este Rei é Jesus Cristo. Os outros são reis temporários que estão passando. Daqui a pouco virão outros e outros e outros. O Rei eterno, que tem o comando de todas as coisas, é Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Efésios o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas estão embaixo dos seus pés. Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, escreveu o seguinte: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo agora, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, o que significa quando a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus? Significa poder absoluto, soberania sobre todas as coisas. Significa também, um segundo significado, missão cumprida. Missão cumprida. Jesus, ele veio a este mundo, cumpriu a missão do Pai e assentou-se à destra do Pai. Quando Jesus se assenta à direita de Deus, é porque tudo está feito. Ele não precisa fazer mais nada por nossa salvação. E é óbvio que nós também não precisamos fazer nada por nossa salvação. O que nós fazemos agora é pela nossa santificação. Eu não posso fazer nada, eu não posso mover 1 centímetro pela minha própria salvação. Cristo fez isso na cruz do Calvário. E pela fé, quando eu creio em Cristo, a obra de Cristo vem para a minha vida. Eu não preciso subir escadarias de joelho, eu não preciso me autoflagelar, eu não preciso viajar para cidades santas para fazer promessa, nada disso, nada. Cristo na cruz do Calvário conquistou salvação para nós. E pastor, como é que eu tenho acesso a essa salvação? A Bíblia fala pela fé. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e a obra de salvação é implantada no seu coração. E aí o teu esforço agora não é mais por salvação, é por santificação. É por viver de uma forma que você expresse gratidão com a tua vida àquele que te salvou. O nosso esforço então é santificação. Salvação ninguém perde. O sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário é valioso demais para que uma gota se perca, nenhuma gota se perderá. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu, salvos serão. Salvos serão. Então, assentar-se à direita de Deus significa missão cumprida. Cristo fez o que precisava ser feito, assentou-se. Veja como o escritor de Hebreus coloca isso, Hebreus 1:3. Falando de Cristo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, depois que Cristo cumpriu a sua missão, depois que ele fez a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus ainda, lá no capítulo 10, diz assim, 10, 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o contexto, os versículos anteriores estão falando dos sacerdotes que não se assentavam nunca. O sacerdote não trabalhava sentado, trabalhava em pé o dia inteiro. Por quê? E por que ele nunca se assentava? Porque o povo não parava de pecar. E porque o sangue de bodes e de touros não tira o pecado definitivamente. A pessoa tinha que voltar toda vez que cometia um novo pecado. Os sacerdotes não se assentavam nunca, mas Cristo, o verdadeiro sacerdote, ofereceu um sacrifício e assentou-se. Acabou. Depois do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque ele apresentou um sacrifício perfeito. Ele apresenta o próprio corpo como sacrifício e ele se assenta. Acabou o sistema sacrificial. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Missão cumprida. Esse é um significado de Cristo ter se assentado à direita de Deus. E há mais um significado, que é a glória e a exaltação de Cristo. Jesus está exaltado e glorificado à direita de Deus Pai. Atos 2:35: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Filipenses 2: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assentar-se à direita de Deus significa exaltação, glória e exaltação. Hebreus 2: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, quando diz que Cristo foi feito menor do que anjos, é referindo-se à sua humanidade, porque ele era verdadeiro homem, não é? Cristo, como homem, ele era homem e Deus ao mesmo tempo, mas ele não tinha os poderes de um anjo, ele estava no estado de humilhação, humanidade, e neste estado ele passou por sofrimento de morte e foi coroado de glória e de honra. Irmãos, como disse o pastor reformador João Calvino, para alguém te condenar, terá que lutar contra o incomparável poder com o qual o Pai honrou o Filho e com o qual conferiu-lhe soberana autoridade. Não tem como alguém te condenar eternamente. Você foi salvo por Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Então, por que ninguém pode te condenar? Primeiro, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Segundo, porque Cristo está à direita de Deus Pai. E terceiro e por fim, a última razão, a terceira razão, porque Cristo intercede por nós. O final do versículo: e também intercede por nós. Então, ninguém pode te atacar, ninguém pode te condenar, porque você tem o próprio Senhor Jesus intercedendo por você. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Por consequência, ele é o único intercessor. Ele é o único intercessor. Já na cruz do Calvário, Jesus intercedia por aqueles que o estavam crucificando. Você lembra? Jesus ali sendo crucificado, pessoas blasfemando,
do nome de Deus. E o que Jesus faz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus já estava intercedendo pelas pessoas. E isso nos remete a 1000 anos antes, quando Isaías escreveu Isaías 53, verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levou consigo o pecado, não de todos, mas de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E ele orou então: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 7, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo não está apenas assentado do lado de Deus Pai, Ele vive intercedendo por nós, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele nos conhece, Ele te conhece pelo teu nome, e Ele intercede junto ao Pai por você. 1 João 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso supremo advogado. Quando alguém move uma ação contra nós, quando temos algum problema na justiça, alguma concessionária vem contra nós, alguma questão trabalhista, a gente precisa constituir um advogado. E é bom que o advogado seja bom, não é? Para que nos defenda. Pois Cristo é o nosso advogado em assuntos eternos. Nós temos o melhor advogado, aquele que não trabalhou apenas, mas aquele que deu a própria vida. Que advogado que dá a vida no lugar do seu cliente? Jesus Cristo deu a vida no nosso lugar, subiu na cruz para morrer no nosso lugar, fez-se maldição no nosso lugar, por amor a nós. Então é Ele quem está ao lado de Deus Pai, para orar por nós, pedir por nós, nos defender, com base não no que nós somos, porque nós somos pecadores, mas com base na sua própria obra, apresentando a sua obra como base da nossa defesa. Então quem poderá te condenar, tendo você o próprio Jesus Cristo como teu advogado, como teu intercessor? A resposta é ninguém. Concluindo, meus irmãos, Marcos registrou: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Hoje, ímpios, Satanás, todos os demônios do inferno procuram nas nossas vidas algum motivo para que nós nos percamos, para que nós sejamos condenados, mas eles não encontram nenhum, porque todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo nos salvou, Cristo morreu no nosso lugar, nós estamos cobertos e protegidos pelo seu sangue, o sangue remidor do Cordeiro. Cristo pagou todos os nossos pecados, cumpriu toda a justiça, cancelou toda a dívida que era contra nós. Meus irmãos, que esta bendita esperança, na verdade, que essa bendita consciência que temos da obra de Cristo, gere em nós a bendita esperança cada vez maior de que Cristo volte e de que nós estejamos com Ele para sempre. Enquanto isso não acontece, que gere uma vida de obediência, uma vida de gratidão. Como alguém já disse no passado: como eu posso pecar contra um príncipe tão perfeito? Como eu posso pecar contra alguém que fez tanto por mim? Jesus Cristo. Como eu posso ofender e magoar um príncipe tão generoso e tão bondoso? Então não é obedecermos por obrigação, não querendo obedecer. O salmista disse: os teus mandamentos não são penosos. Quando o nosso coração é transformado, os mandamentos são agradáveis. É uma vida de gratidão. Obedecer não por obrigação, obedecer por amor
porque este príncipe deu a vida no nosso lugar. Como expressarmos a gratidão por alguém que morreu no nosso lugar? Vamos obedecer a Cristo com toda a alegria. Que Deus assim nos abençoe. Amém.